Seja bem-vindo ao podcast Prólogo. Esse aqui é um canal para te aproximar um pouquinho mais de Deus. E vamos para o tema de hoje. Nós vamos falar sobre Marcos capítulo 3, do verso 13 e o verso 14, que diz o seguinte: Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Ele escolheu 12 para que estivessem com ele. Esse é o relato onde Jesus vai convidar pessoas para serem seus discípulos. Na meditação anterior, dessa daqui que você está ouvindo, nós falamos sobre o jugo que o mestre colocava o rabino colocava sobre os seus discípulos. Então quando Jesus ele fala para que venham até ele, porque o jugo é suave e o fardo é leve, Jesus estava falando da forma de interpretar a Torá, da forma de interpretar a vontade de Deus, ok? Então hoje nós vamos entender como que acontece aqui e como que Jesus escolhe, na verdade, esses discípulos, né? E durante os dias nós vamos falar mais sobre o assunto. Para você ter uma ideia, os rabinos antigos, eles tinham um ditado para os meninos que eram discípulos dele. E o ditado era o seguinte: cubram-se com a poeira dos pés de seu rabino. Essa era a ideia. Então um discípulo ele deveria seguir um mestre tão de perto, andando bem atrás dele, a ponto de, ao final do dia, ele estar coberto com a poeira dos pés do rabino. E a ideia por trás, né, o pensamento por trás disso é muito impressionante. Impressionante. Porque ao você seguir a pessoa da frente, você praticamente dá os mesmos passos, né? E a poeira que esses passos do mestre faz à frente são as poeiras que cobrem os seus pés atrás. Então, na verdade, o que os rabinos estavam querendo dizer é o seguinte: observe atentamente, ouça com atenção tudo que o seu mestre diz, não perca nenhum detalhe da vida do seu mestre, porque ele, o seu rabino, é o modelo de homem que você está se tornando. Ou seja, essa é a mesma essência do discipulado de Jesus. Seguir a Jesus, meu amigo, implica prestar atenção nele, olhar atentamente para tudo que ele faz, ouvir o que ele diz, perceber os milagres que ele realiza, imaginar e dar atenção à maneira como Jesus se relaciona com o Pai, como fala com ele. Porque, na verdade, a grande ambição de um discípulo é ser igual ao seu mestre. E aí nós precisamos olhar para a nossa vida. Será que realmente... E aí vem a pergunta retórica para você que está ouvindo, mas essa pergunta ela cala fundo no meu coração. Será que nós estamos realmente ansiando, buscando ser igual a Jesus? Porque para ser igual a Jesus, em algum momento nós vamos precisar tomar várias decisões que são desafiadoras para nós. Porque lembre, a gente precisa prestar atenção nele, olhar atentamente para tudo que ele faz, ouvir o que ele diz, perceber os milagres, dar atenção à maneira como ele se relaciona com o Pai. Dar atenção, olhando para o relato bíblico, para ver o tempo que Jesus passava em oração, em comunhão com o Pai. E aí quando a gente olha para a nossa vida, a gente percebe a estranheza, o distanciamento, a dificuldade que o mundo impõe sobre nós e que a gente dá atenção a tantas outras coisas, a gente esquece de que a gente está seguindo Jesus. Essa deveria ser nossa grande ambição, tornar-nos pessoas iguais a Jesus. E a gente se molda a tantas coisas nesse mundo, a tantos comportamentos. Nós sofremos pressão da sociedade
para sermos iguais a tantas pessoas. E a gente perde de vista que nós deveríamos ser iguais a Jesus. E é interessante pensarmos, pense você aí quando você se tornou cristão, quando você proclamou Jesus como seu mestre, quando você proclamou Jesus como seu rabino. Com certeza você pensou que deveria mudar de religião, com certeza você pensou que deveria mudar seus costumes, com certeza você imaginou que teria agora um relacionamento, se abraçaria um novo código moral, né? Que o discipulado seria algo incrível na sua vida. Além disso, na verdade, você e eu pensamos em vários momentos que a gente poderia contar com favores especiais, porque Jesus é o mestre. Com o passar do tempo, a gente foi percebendo que o chamado de Jesus para nós é muito mais profundo. Na verdade, o chamado de Jesus para nós, ele quer que nós nos transformemos em pessoas diferentes. E como isso cala fundo ao nosso coração. A necessidade de Jesus para nós é uma transformação genuína em nós. Porque a partir de agora nós vamos observar o mestre que anda à frente. E o discípulo nunca passava à frente do mestre, ele anda atrás. Jesus cuida do caminho, Jesus guia, Jesus leva. Jesus está andando à frente. Então pense em quando Jesus te chamou para ser discípulo dele. Pensa naquele dia que a chave virou. Pensa naquele dia em que você realmente encontrou com Jesus. Onde você deu uma chance, onde o coração ardeu, onde você chorou, clamou. Por que está diferente hoje? E aí eu quero te dizer uma coisa, que é para mim também. Somente a proximidade gera intimidade. E é na intimidade com Jesus que nós somos transformados. Então, para sermos discípulos de Jesus, que sejamos seguidores de Jesus, nós precisamos andar muito perto dele, para que a poeira dos pés do Mestre possam cobrir os nossos pés. A gente precisa deixar que a poeira de Jesus, dos pés de Jesus, cubram os nossos pés. E aí a minha pergunta para você, para mim nesse momento é o quê? O que você vai fazer com esse chamado que Jesus fez para você? Talvez precisa mudar alguma coisa, talvez você precisa tomar uma decisão que ainda não tomou, talvez você precise se posicionar. Chegou o momento para que isso aconteça. Não tenha medo, Jesus continua andando à frente e ele continua estendendo a mão para trás, para puxar você, para guiar o caminho. Nunca duvide disso. Lembre-se, Jesus te chamou. Ele te ama. Ele espera por você. Que Deus os abençoe.